Olá, eu sou a Júlia Galvani. Começa agora mais uma entrevista do quadro NASP 40 anos. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui no Centro White a professora Nair Ebling. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui participando desse quadro do qual no passado eu fiz parte. Certo. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida profissional da professora. E eu queria começar perguntando para a senhora um pouquinho das suas origens. Qual a sua data de nascimento? Onde a senhora nasceu? Eu sou mineira, nasci numa cidadezinha chamada Planura, fica na beira do Rio Grande, no Triângulo Mineiro. Passei minha infância lá, depois Uberaba e depois Ribeirão Preto, um tempo maior. E fiz faculdade em São José do Rio Preto, que pertencia à USP no sistema de isoladas. Hoje faz parte da Unesp. Certo. Qual foi a faculdade que a senhora fez? Eu fiz curso de História Natural, que era um curso de tempo integral e que abrangia Geologia e Biologia, que atualmente não existe mais, que foi subdividido em dois cursos, Geologia e Biologia. E eu fiz, então, essas duas áreas, né? E fiz especialização em genética humana. Depois eu fiz pedagogia com especialização em metodologia do ensino, supervisão escolar e fiz algumas outras especializações de maneira assim que eu tive um leque grande de áreas de trabalho. A senhora já nasceu em uma família adventista? Como conheceu a mensagem? Não, nós éramos de origem católica. Minha família era bem católica e no início da década de 50 teve as conferências em Uberaba, que não tinha adventistas lá, então teve as conferências. Meu pai começou a assistir às conferências e nos levou para assistir. Éramos crianças, somos em 3 irmãs, e nós éramos bem crianças. Eu estava fazendo a primeira série quando meu pai, numa escola católica, quando meu pai resolveu receber estudos bíblicos e começou a frequentar um grupo inicial de adventistas em Uberaba. E aí nós fomos criados já na estrutura adventista, mas em criança. Certo. E você se lembra de algum momento marcante, assim, que ajudou a senhora também a se decidir seguir esse caminho? Teve alguém que ajudou? Olha, eu vou contar uma historinha, depois vocês veem aí. Eu era criança então, mas era bem católica. Eu estava com 7 anos e meu pai levando a gente para a igreja. E daí começou a escolinha sabatina e a professora perguntou quem ia se matricular. E eu falei, não vou me matricular porque eu sou católica. E aí ela foi lá perguntar para o meu pai falou, é para matricular sim. Aí eu fui na escola e aí a professora de educação religiosa era uma freira. Aí ela falou assim, que quem fosse aquelas conferências ia para o inferno. E eu fiquei apavorada, né? Falei, ai, meu pai, minha mãe, eu não quero ir para o inferno, né? Aí eu pedi para ela ir conversar com meus pais que estavam indo lá nas conferências. E aí a freira foi lá em casa.
Aí meu pai estava estudando a Bíblia e começou a fazer pergunta para ela, e a freira, coitada, não sabia nada, não apareceu mais lá em casa, né? E aí meu pai insiste, levando a gente para a igreja. E junto, bem perto da minha casa, tinha um seminário para formar padres, né? E eu resolvi conversar com o superior do 7 anos. Resolvi conversar com o superior do seminário. Toquei a campainha lá, veio um rapazinho assim vestido de padre, era no início, seminarista. Eu falei, eu quero falar com o padre superior do seminário. Ele achou, acho que estranho aquilo lá, uma menininha, né? Aí foi lá dentro, acho que falou com um senhor lá, padre mais idoso, que tinha uma garota lá que queria. Ele falou, mandou eu entrar, né? Eu entrei, cheguei lá, sentei. Era um padre idoso, muito simpático. Falou assim para mim, garotinha, o que é que você quer conversar comigo? Eu falei, olha, os meus pais estão indo nas conferências e eu não quero que eles vá para o inferno. E eu também não quero ir, eles querem que a gente vá acompanhá-los. Eu lembro direitinho do padre falar para mim assim, menina, você é muito pequena, filhos têm que obedecer os pais. Se seus pais querem ir para esse local, você tem que ir junto, filhos têm que obedecer os pais. Eu fiquei tão decepcionada com o padre. Eu falei, então o senhor me responde só uma coisa. Ele falou, o que é? Babilônia, a igreja católica é ou não é a Babilônia? Ele virou assim para mim, você é muito criança para pensar nessas coisas, discutir essas coisas. Não pense sobre isso, não é momento ainda para você conversar sobre isso. Vai ficar combinado, você vai obedecer os seus pais. Eu saí muito decepcionada com o padre e falei, bom, se ele não soube me dizer se é ou não é, ele também não sabe. Então, a Igreja Católica deve ser mesmo a Babilônia. E, por incrível que pareça, isso aí começou com 7 anos, a me dar uma mensagem de que a Igreja estava destoando daquilo que... Então, isso aí já começou a ser uma marca decisiva para mim. E depois, quando que a senhora decidiu se batizar? Quantos anos? Com 11 anos, eu queria já me batizar antes, mas eles não deixavam. Aí quando eu fiz 11 anos, eu fui batizada no Rio, e foi uma cerimônia bonita, que gravou até hoje. E daí eu procurei ser assim, o mais fiel dentro daquilo que eu conhecia, né? Aí, lógico, quando eu fiz faculdade, aí um curso todinho evolucionista, aí eu tive novas crises, que todo mundo passa, que coincide com a crise existencial da gente, mas eu nunca deixei mesmo na faculdade, sempre dei um testemunho, não vou contar aqui todas as dificuldades que eu vivi, como criacionista para guardar o sábado e também para assimilar e organizar a minha estrutura mental. E inclusive assim, teve professores assim que se irritavam que eu fazia muitas perguntas, mas eu fazia muitas perguntas porque eu também queria saber se o criacionismo tinha algum fundamento ou se só a evolução tinha, né? Eu tive muitas dificuldades com o professor por causa disso, que me proibiu de fazer perguntas, e por fim disse que não queria que eu assistisse a aula para não fazer perguntas. E um dia ele me chamou na sala dele, tivemos uma conversa muito séria. Ele falou, não, eu vou impedir você o mais que eu puder de terminar um curso superior com essas ideias, porque senão você ainda vai sair daqui, ainda vai escrever livros sobre criacionista e ainda vai pôr que foi formada aqui e que ainda foi minha aluna. Aí o dia que eu escrevi o primeiro livrinho de 5ª série,
com a visão inteiramente criacionista, eu mandei um de presente para ele, pela profecia dele que se cumpriu. Se cumpriu mesmo. Que interessante, professora. Então, que ano que a senhora se formou? Como começou a sua trajetória profissional? Eu me formei nesse primeiro curso de Biologia e Geologia, História Natural, em 66. E nesse ano de 66, eu fiz 21 anos e comecei a trabalhar. E passei a ser monitora do Departamento de Citologia, Histologia e Genética. E eu trabalhei, então, como monitora remunerada, já e pesquisa nesse ano. Que, inclusive, é uma outra história bem interessante que Deus permitiu que eu vivenciasse com o chefe do departamento, que foi meu professor. Mas a gente conta esse outro período. E então eu tive, assim, a oportunidade de fazer isso e de começar a trabalhar, assim, em pesquisa. Mas depois eu me formei e daí eu comecei a trabalhar em escolas públicas e num cursinho. E depois eu recebi um convite para ir para o IAE São Paulo, na época IAE São Paulo. Aceitei, não me arrependo. E aí comecei lá, inicialmente trabalhando como professora de Ciências e Biologia. Foi em que ano que a senhora recebeu esse convite? Como que descobriram a senhora? Quem convidou? Olha, assim, eu comecei a trabalhar lá em 74 como professora. É que o professor de Biologia e Ciências antes de mim era o professor Roberto Azevedo. Ele estava sendo chamado para departamental e ele tinha feito Biologia na USP e eu tinha feito História Natural em São José do Rio Preto. Mas nós tínhamos sido colegas de internato, então nós continuamos assim tendo relacionamento, sendo amigos, certo. Entende? E daí ele me chamou, junto com o professor Edmir, para ir num congresso de educação. Foi o primeiro congresso de educação adventista no IAE São Paulo, né? E eu achei que tinha sido convidada, assim, todos os professores, mesmo não adventista. E cheguei lá, eu era a única que não fazia parte da rede adventista, né? Mas, lógico que eles me convidaram, assim, para que eu começasse a me enfronhar, assim. E isso foi em novembro, outubro. E daí, em janeiro, eles mandaram um convite. E eu estava orando para Deus para saber se eu não estava satisfeita de estar trabalhando. Eu queria trabalhar, entregar minha vida, trabalhar para a organização, para Deus, né? Aí, quando eu recebi o chamado, eu fui falar nos locais que eu trabalhava, e falou assim, você deve ir ganhar muito dinheiro para sair daqui, né? Porque eles não queriam que eu saísse. Eu nem contei que seria o meu dízimo. Eles não sabiam que eu dava o dízimo, né? Mas o meu início na obra adventista foi o dízimo do que eu recebi. Aí eu orei, Senhor, o Senhor tem que me ajudar a viver dentro. E foi maravilhoso, Deus me ajudou. E eu vi que eu saí de tudo isso no momento certo, que Deus foi muito bom para comigo. Amém, que legal. Quanto tempo a senhora passou lá no campus São Paulo? Que funções a senhora atuou lá? Eu cheguei lá em 74 e saí em janeiro de 97. Eu entrei em janeiro, fevereiro de 74 e em 97 eu vim para cá. Lá eu trabalhei vários anos, quase que exclusivamente no ensino médio como professora de biologia. Mas depois começaram a insistir comigo para
todos os documentos, todos pelo meu currículo, todos os títulos que eu podia ter pelo MEC. E porque no início do ensino superior, lá no IAE, aqui, principalmente lá, o MEC precisava, inclusive, dar assim um número de que você estava apto para dar aulas no ensino superior, dependendo do seu currículo. E era um registro do MEC para isso, né? E aí me chamaram lá, viram meus documentos e falaram, olha, você vai pedir tudo que você tem direito, todas as carteirinhas do MEC você tem direito, né? Eu falei, olha, mas eu só quero trabalhar em biologia mesmo. Eu falei, não, mas na obra às vezes precisa desses títulos. E aí eu tirei professora de psicologia, professora de metodologia, professora de metodologia, de supervisão, e os de ciências, de física, de química, tudo que do meu currículo eu tinha direito, né? Então, eu fiquei na escola como, vamos dizer assim, uma pessoa que eu brinco de quebrar galho, assim. Precisa disso, é você, precisa... E aí, quando foi para estruturar o curso de pedagogia lá, aí lá foram meus documentos. E aí o MEC autorizou eu ser professora de várias áreas, de maneira que na pedagogia lá, do primeiro ano ao quarto ano da FAED, eu dei aula, né, por causa dessa diversidade. No fim, eu não fui assim, especialista, não, eu fui uma generalista, né? Daí, quando foi para a abertura do curso de ciências e de biologia, e daí eu participei junto com a professora Reis da documentação, da organização, dos projetos, e também dei aula lá, né? Aí depois a faculdade de educação foi sendo transferida para cá, mas eu continuei lá, principalmente no curso de ciências e biologia, mas a minha primeira vontade era continuar no ensino médio como professora de biologia, mas isso foi se distanciando e daí passei a ser um monte de coisa assim, nessa situação que eu te falei, devido a essa variedade de títulos que eu tinha, mas sem ser especialista assim. Era especialista assim, mas não. Então, minha área foi bem ampla, mais na horizontal do que na vertical. Certo. E como foi o convite para vir trabalhar aqui no campus Engenheiro Coelho? Então, aqui no campus Engenheiro Coelho, o pastor Boger estava na liderança. E no campus São Paulo estava o professor Neville. E o pastor Boger queria que eu viesse para cá, porque nós tínhamos trabalhado junto no campus São Paulo e nos dávamos muito bem, assim, de afinidade de trabalho, né? Então, aqui estava começando os processos e a professora Clarice, que é uma pessoa que deveria ser, junto com o marido dela, ser convidada assim, para entrevista, eu não sei se eles já foram ou não. Sim. E a professora Clarice foi a secretária executiva do ensino superior da FAED, e depois ela veio para cá, né? E daí ela queria que eu também viesse para cá, porque aí começaram as avaliações do MEC e essas coisas todas, e eu já estava começando a entrar nesses processos lá em São Paulo,
com o curso de ciências, de biologia, de pedagogia. Então ele começou a insistir para que eu viesse para cá. Aí ele convidou uma primeira vez, São Paulo não permitiu. Aí convidou uma segunda vez, São Paulo não permitiu. Aí eu fui lá e conversei que eu queria vir. Aí quando foi no terceira vez, aí eles permitiram que eu viesse para cá. E eu vim para cá. Foi que data que a senhora chegou aqui? Eu cheguei aqui em janeiro de 97, mas como eu tinha muitos compromissos lá, eu fiquei ainda assim fevereiro e março lá, mas assim, já vindo aqui. Aí naquele primeiro semestre foi bem difícil no sentido assim, eu tinha disciplinas no curso de ciência que ainda não tinham pessoas, pedagogia já estava vindo para cá, então não tinha problema, né? Mas de ciências estava mais difícil. Eu fiquei um semestre indo a São Paulo e vindo aqui. Você pode imaginar, eu não dirigia para enfrentar a estrada, né? Então tinha que pegar ônibus na estrada, descer lá, não tinha asfalto, nada aqui. Se hoje já é desafiador, na época. Então, mas depois foi conseguindo se ajustar lá, e aí eu fiquei só certo. aqui. Então a senhora começou aqui ainda como professora? Ou já como diretora acadêmica? Comecei como... Não tinha ainda essa estrutura bem definida ainda, assim, diretor disso, mas eu já comecei sendo diretora acadêmica, mas sem essa titulação ainda, né? Certo. Já comecei para ajudar a realmente a organizar o ensino superior, diretora acadêmica, mas não tinha bem um título bem definido, mas já comecei nessa função aqui. Depois ficou definido assim, diretora acadêmica, e daí eu fui fazendo. Mas eu também dava aula, ajudava a coordenar curso, fazer os projetos, naquele esquema que eu falei, assim, sempre assim, tentando resolver em função dessa diversidade de títulos que eu consegui em função dos cursos que eu tinha feito. Muito bem. Quando a senhora chegou aqui, quais cursos já existiam, né, em 97? E quais cursos a senhora presenciou e ajudou a estruturar depois? Bom, quando eu cheguei aqui, lógico, tinha o teológico, já tinha vindo há bastante tempo, mas que no teológico depois eu participei para ele se tornar um curso oficial. Porque o teológico, ele foi um curso muito bom em nível superior, mas ele não era reconhecido pelo MEC. Então, quem terminava o teológico por um curso intenso, muito bom, mas em termos assim de legislação brasileira, quem terminava o curso aqui era o título dele no Brasil correspondia apenas ao ensino médio. Né? Então, eu participei deste processo de regularizar o curso no sentido de ser um curso reconhecido oficialmente. Pedagogia já estava aqui, aí foi fazer o processo de avaliação. Aí já estava começando letras também, que também vinha relativo a São Paulo. E daí tradutor, e daí a implantação de engenharia, de jornalismo, de publicidade, que era comunicação. E depois direito, e aí o leque foi se abrindo, né? Tinha educação artística, e aí o leque foi ampliando. E por um tempo ainda
tinha um apoio assim do pastor Homero, que era o que ia e vinha de Brasília, e depois o MEC resolveu fazer a avaliação de uma maneira mais bem organizada, e eles fizeram algo de muito bom, que puseram à disposição das escolas que quisessem a presença de uma supervisora, porque antes vinha o supervisor do MEC examinar as escolas. Aí a Clarice falou, Nay, vamos solicitar a presença da supervisora aqui? Eu falei, vamos. Sentei com a supervisora, uma pessoa muito simpática. Eu falei, olha, eu vou abrir o jogo com você, não vou esconder nada da situação da nossa escola, porque essa não é uma avaliação. Ela falou, não é uma avaliação. É uma ajuda para vocês passarem por avaliação. Aí eu abri o jogo todinho com ela, de tudo que nós tínhamos, que nós não tínhamos, os currículos dos professores, assim, mas honestamente sem nada. Aí ela começou assim, ó, esse aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Aí você pode imaginar também uma certa dificuldade que a gente teve no período, porque tivemos que destituir vários professores, ajudá-los a conseguir estudar e conseguir títulos para ficar no ensino superior. Teve lados positivos e teve negativos. Os positivos é que todos tiveram que correr atrás, aprimorar, né? E melhorar, o que acho que foi bom. E outros a gente teve que retirar da posição que estava para outra. Mas passou essa etapa e a escola cresceu. Que legal. E aí, outra coisa que aconteceu foi exatamente isso, de nós começarmos a retirar o nome de várias pessoas que nos ajudaram, que foram necessárias para apresentar os projetos, por causa de documentação, e que nós começamos a trabalhar para substituir todo esse pessoal que ganhava sem realmente trabalhar, no sentido assim, de ceder o nome. Sei. Para poder abrir o curso. Aí nós começamos a trabalhar no sentido de trazer nomes, principalmente de pessoas que tivessem os mesmos valores que os nossos, com titulação e que realmente ganhariam por trabalhar. Nessa época, imagino que tenha sido bastante desafiador, né? Como estava bem no princípio, teve um apoio do colégio para melhor qualificação dos professores? Houve um apoio para fazer mestrado, doutorado? Olha, teve que ter, sabe? Porque para se ter os cursos, eram precisos pessoas com titulação, que eram exigências que antes não havia e que passaram a existir, né? E muitos aproveitaram essa oportunidade e fizeram mestrado, doutorado. Infelizmente, outros usufruíram e na hora que tiveram a titulação, não ficaram aqui. Mas isso é parte das coisas mesmo. Certo. Então, nesse período de estruturação, imagino que tenha sido bastante desafiador, mas à medida que foi avançando o trabalho, as avaliações do MEC foram melhores? Como que foi a impressão do MEC nesse sentido? Olha, eu quero falar que as avaliações sempre foram boas. Porque nós sempre cuidamos realmente de organizar os projetos, a documentação, o pessoal, de acordo com o real e de acordo com aquilo que era proposto legalmente. Então, nós tivemos boas avaliações. Agora, também vivenciamos algumas coisas não muito positivas, assim, só tivemos assim uma situação, não vou contar os detalhes,
mas de uma pessoa que queria dinheiro, um avaliador que queria dinheiro. E a situação ficou muito desagradável. E o pastor Homero tentando querer assim, vamos dizer assim, vou dizer uma expressão, fazer meio de campo. E eu e a coordenadora desse curso que estávamos sendo avaliados fomos mais taxativas. E eu, então, que estava na parte acadêmica, eu fui bem definitiva. E daí chamei ela na sala e fiz uma ligação direta para o MEC. E resolvi colocar toda a situação ali que nós estávamos vivenciando. Foi bem constrangedora a situação, mas não nos submetemos a pagar para isso, e ela teve que nos avaliar da maneira correta. Sim. Então essas coisas a gente também vivenciou, né? Presenciou, e é muito desagradável. Mas, por um outro lado, também tivemos, assim, bons momentos com avaliação. Teve um período que era necessário ter um documento sobre iniciação científica e metodologia da própria instituição. Nós fizemos, auxiliado por vários que já não estão mais atuando, mas fizeram um documento muito bom. E a avaliadora do MEC disse para a gente assim: olha, esse instrumento de vocês está muito bom, e se vocês não registrarem, eu vou levar e registrar como sendo da faculdade de onde eu vim. Aí eu sorri para ela e falei: como é que a gente faz esse registro? Já vamos providenciar isso. Sim. Então, graças a Deus, as nossas avaliações, de maneira geral, foram sempre bem positivas. E nós orávamos também e preparávamos toda a documentação e procurávamos ser realmente o mais honesto possível. Muito bem. Quem foram algumas pessoas da equipe administrativa com quem você trabalhou ao longo dos anos em que esteve aqui no campus? Eu espero não esquecer ninguém. Então eu comecei com o pastor Boger, mas foi muito pouquinho tempo, que daí ele ficou hospitalizado. Aí ficou o professor Pazini, que eu acho que ele já aposentou, que depois foi auditor. Ele era o administrativo. Aí aconteceu o seguinte: o pastor Boger foi para o hospital e continuou sendo o geral, mas sem condições de atuar. Aí o administrativo era o Pazini, que eu trabalhei junto com ele muito bem. Aí ele foi para a União. E aí eu fiquei sendo sem ser várias coisas, porque eles não estavam aqui presentes. Mas me davam ajuda, assim, né? O pastor Boger não teve mais condições. Aí depois houve vários que passaram por aqui, um tempo maior, um pouco menor. Eu não sei se eu vou falar todos numa sequência certa. Tudo bem, não mas o Bahia foi... O senhor Daniel Bahia, não sei se ele já foi entrevistado ou não, foi o que ficou o tempo maior como diretor, eu na parte acadêmica. Aí quando veio o Paulo Mastini, aí eu saí da parte acadêmica e ficou o professor Irã. E daí eu comecei a fazer várias coisas
com titulações que mudaram, né? A senhora continuou dando aula? Voltou a dar aula? Muito pouca, porque eu acabei ficando assim, eu acabei coordenando o ensino superior, coordenando o curso de pedagogia, que era a Ednice, depois ficou eu, e sempre ligada com as avaliações gerais, né? E, inclusive, daí, quando eu estava para me aposentar, eu falei que antes de me aposentar, eu avisei que eu ia me aposentar, mas que antes eu faria duas coisas, que era ajudar a fazer a preparação de documentação para avaliação do NASP, considerando já os campi. Tricamp, né? E avaliação dos cursos de especialização, os projetos, né? E eu participei ainda dessas coisas, e depois disso já estava realmente no período de me aposentar. Eu me aposentei e aí insistiram para que eu ficasse mais uns 2 anos, principalmente por causa dessas questões de projetos, de avaliações, os projetos pedagógicos, tá? Eu falei, e outros tipos de coisas assim. Eu falei, não, chegou o meu período de aposentar, me aposento. Qual foi o ano da aposentadoria? 2010. Ok. Aí eu falei, agora eu posso continuar ajudando, mas como voluntária. Daí eu ainda continuei na comissão de avaliação, até acho que uns 4, 5 anos atrás. Daí eu falei, agora, gente, nem para isso eu não estou prestando mais, não, chega disso. E assim, os processos que teve, que era do meu tempo, assim, aí me ligavam para que eu via aqui, ajudar a resolver. Mas me aposentei e me sinto grata a Deus por tudo isso, porque, além disso, nesse tempo todo, eu passei a escrever para a Casa Publicadora. Sim, exatamente. Conte-nos um pouquinho como foi esse convite, qual era o projeto. Necessitava de pessoas para escrever livros para as nossas escolas, né, para a nossa rede? Pois então, aí foi outra área pioneira, né? A divisão votou de que eu, professora Admira Reis, escrevêssemos livros de ciências criacionistas para as escolas, porque esse problema era gravíssimo, né? E quando eu recebi isso, eu tinha uma ideia da vida assim: eu sou obreira na casa de Deus, o que eles pedirem para fazer, eu devo fazer. Quando recebi aquilo lá, então é para fazer, né? Aí a professora Admira Reis e eu começamos um projeto de escrever, mas baseado naquilo que realmente Ellen White propunha para o ensino de ciências. Aí nós fizemos uma pesquisa dos livros de Ellen White sobre o que ela colocava sobre o ensino de ciências, e daí tinha um material bom da Conferência Geral que nós pedimos e que veio para nós. Nós reunimos um grupo da área, distribuímos aquilo lá para todo mundo ajudar, tal, mas no fim acabou ficando só o professor Admira Reis e eu. E aí escrevemos um primeiro livrinho usando a metodologia de acordo com as propostas de Ellen White. Assim, acho que você pode imaginar, era um primeiro livrinho. A encrenca que foi, a resistência fora e dentro. Qual era o nome, o título? Ensino de ciências, eu não estou com ele aqui, não me lembro assim, mas correspondia à 5ª série. Ok. Que depois, nessa nova estruturação, aí passou a ser 6ª, 7ª, 8ª. Começou com esse primeirinho aí. E aí teve, o que eu te digo, movimento pró e contra dentro da própria
das próprias escolas. Daí o professor Admir, e principalmente eu, começamos a ser chamados pelas uniões e pelas associações para ir tentar, vamos dizer assim, doutrinar os professores. Porque os nossos professores de ciências, a maioria não tinha uma formação específica e não tinha formação criacionista nenhuma. Uhum. Nem todos eram adventistas também? E mesmo os que eram adventistas, não tinham assim metodologia, não é maldade, não era isso, porque era a estrutura que nós tínhamos, sabe? E daí houve assim um movimento assim de algumas associações que demoraram assim para começar né? Aí tivemos entrevistas assim com jornais, acabando com isso, até na Ciência e Cultura, que era o órgão oficial de ciências no Brasil, e de biologia, e ciências de maneira geral. Nossa, foi um livrinho de quinta série, né? Mas teve um lado positivo nisso. Muitos professores não adventistas e de escolas não adventistas se interessaram em conhecer esse material tão revolucionário, diferente, né? E aí o livro da sexta série, que era da quinta e da sexta, estava já para ser editado. E aí a CPB vendeu a primeira edição tudo para fora e teve que fazer uma segunda rapidinho. Olha só. Então, para você ver assim que acabou sendo uma divulgação. E daí nós passamos a ser convidados para falar nos mais lugares diferentes sobre isso, né? Sobre o que tinha isso, que fundamento tinha esse material. E Deus foi maravilhoso para conosco, nos dando a chance de trabalharmos nesse material e que ele passou a ser vendido tanto dentro como fora. E daí as coisas foram se desenrolando e, para falar a verdade, hoje eu não sei em que modelo estão as coisas, porque chegou um momento que eu me aposentei e a escola é muito dinâmica, livros é dinâmico, metodologia é dinâmica, e que eu mesma achei que estava na hora também de parar. Mas além do livro da quinta série, a senhora também escreveu para os outros anos, né? Sim, escrevemos. Fizemos uma série para os primeiros anos do ensino fundamental, assim, primeiro, segundo, terceiro, segundo, terceiro e quarto ano, aí veio para a quinta série, depois sexta, sétima, até o nono ano. E para essas séries, segunda, terceira, as séries iniciais do ensino fundamental, o curso de pedagogia em São Paulo deu uma boa contribuída, porque daí o professor Orlando Ritter sonhava com a escola modelo e conseguiu. E daí nós usamos entre aspas assim, foi assim um verdadeiro laboratório com as professoras das séries iniciais. Porque daí nós resolvemos organizar assim, integralmente, com uma metodologia bem orientada por Ellen White, no ensino das diversas áreas. E a gente ensinava isso na pedagogia e coordenava as professoras da escola modelo. E daí a gente foi junto com elas, conseguindo o material para fazermos os livrinhos das séries iniciais de uma maneira assim, bem prática, bem experimental e bem orientados
de acordo com a visão bíblica, né? E foi uma experiência enriquecedora para nós e também para as professoras daquela época, a qual eu agradeço muito, porque eu as orientava e eu via os resultados e acabamos produzindo um material sobre isso. E esse foi um período assim que a gente trabalhou bastante, tanto no FAET, né, no IAE São Paulo, como na Casa Publicadora e como Agora, você pode imaginar também que na Casa Publicadora não existia nenhuma infraestrutura para livros didáticos. Porque não existia ainda. Porque não existia. Tinha um pouquinho já de livros traduzidos de ensino religioso. E tinha uma cartilha e tinha um Escreva Corretamente da Jerusa, com quem eu tenho amizade até hoje. Mas na área de ciências, nada. Então, nós tínhamos que sentar até ensinar como conseguir produzir, como desenhar. E imagina, eles não tinham a ideia que a gente, né? E eles riem até hoje dos meus rabiscos, daqueles que trabalharam comigo, que eles falavam assim: pô, Nairi, isso aqui é um elefante mesmo? Gozavam assim. Eu falo: olha, vamos lá, vamos tentar resolver, porque eu, nessa área de artística, nada de... Mas foi um tempo muito bom, assim, que trabalhamos dentro da casa, trabalhamos fora da casa, e Deus nos deu saúde para tudo isso. Amém. Foi um presente de Deus na nossa vida. Amém. A senhora sabe por quantos anos ficou em circulação esse material? O das séries iniciais até o 4º ano foi mais rapidamente sendo substituído. E agora os que correspondem à 6ª série, ao 6º ano, ao 9º ano, há 2 anos atrás é que acabou o 9º ano. Uhum. Até a última revisão que eu fiz, porque depois o professor Arraes faleceu, aí o Cláudio, pastor Cláudio, estava fazendo teológico aqui e já era professor e lecionava aqui, e então eu convidei para fazer parte comigo, né? E foi muito bom, porque começou já tudo sendo a base da informática, e eu era 0 à esquerda, e o professor, pastor Cláudio, era bom. Então foi muito bom trabalhar com ele. Depois a casa colocou o professor Márcio, por outras razões. Aí ficamos uma equipe de 3, e aí o nome do professor Arraes foi tirado da equipe. E a última revisão que eu fiz, estamos em... Deixa eu ver que ano que foi. 2015. Foi 2015. E daí eu falei com a Casa Publicadora. Não mais, mesmo que estávamos mudando os projetos, outras propostas do governo. Eu falei: eu não vou acompanhar mais isso. E o professor Cláudio estava só e exclusivamente na área pastoral e tinha ido para o Paraguai, e o outro ficou mais distante. Eu falei: não temos mais, eu não tenho mais condições de isso, então certo, paramos. E aí começou outra equipe com essas novas mudanças, com essas novas modificações, mas assim, eles produziram por um ano, aí no ano seguinte, então foi saindo gradativamente uma coleção,
e entrando a outra. Muito bem. E professora Nair, na sua opinião, qual é o diferencial da educação adventista, em especial do NASP? O que o NASP tem de diferente? Olha, hoje eu não posso te dizer o que tem de diferente. Eu estou realmente, assim, eu me aposentei e participei um pouco ainda, como eu te disse, de avaliação, mas eu procurei, assim, não mais, não estou aposentada, nem casa publicadora. Eu, quando apareço, assim, é quando ainda me chamam para relembrar fatos históricos, um problema desse tipo, assim, né? Mas eu não posso dizer para você, no momento, qual o grande diferencial. Mas quando essa instituição começou, assim como todas as outras de educação nos diversos níveis, elas começaram com um diferencial em tudo. Na metodologia, na proposta educacional, na filosofia, naquele cerne realmente de educar não só para essa vida, mas para a eternidade. Até a última vez que eu falei na divisão com coordenadores e diretores e dos diversos campos que eles me convidaram para eu fazer uma abertura, assim, eu falei desse enfoque que, senão, uma escola que fosse igual a todas as outras não tinha necessidade de gastar. E que eu fiz um apelo que eles nunca perdessem de vista os objetivos da educação adventista. E li com eles o que está lá no livro de educação sobre isso. E aí foi até assim, interessante, eles se levantaram e falaram: professora, aposente em paz, nós vamos seguir as suas orientações, né? Falaram assim, mas realmente naquele momento eu senti que todos pretendiam dar continuidade a essa escola, a essa formação em que em todas as disciplinas estivessem a cosmovisão cristã. Amém, amém. Esse é o objetivo. Então eu não sei, não posso te dizer hoje, mas eu espero no Senhor que em todas as áreas sejam parte da cosmovisão cristã. Muito bem. E uma última pergunta para a senhora: o que o NASP representou na sua vida? Profissional, pessoal? Olha, o NASP representou e representa ainda uma parte fundamental do que eu sou, do que eu fui, e de ver assim que foi a mão de Deus em vários aspectos tentando conduzir tudo, e que o Senhor em vários momentos me usou como instrumento deste todo. Amém, que legal, professora. Muito obrigada por ter contado aqui um pouquinho dessa história, né? Com certeza a senhora fez parte desse momento, desse crescimento, e obrigada por ter permitido que Deus usasse a senhora, né? Hoje vemos os frutos, e desejo que Deus continue abençoando a senhora e a sua família. Ok.